Olá, meu nome é Gisele, eu vim aqui para falar sobre o nosso projeto e sobre a fase 3 do Tech Changeling. Nossa solução visa diminuir a dor na hora da atuação em incidentes críticos, utilizando inteligência artificial em chat, onde iremos sugerir pessoas a serem envolvidas nos incidentes, possibilitar uma consulta inteligente na base de incidentes anteriores e sugestões de soluções que já foram utilizadas. Dentro dessa apresentação, eu trago a abordagem de segurança da informação dentro do projeto. Nessa primeira parte, eu trago a estrutura do time de cibersegurança. A gente está falando de uma empresa aqui de pequeno a médio porte e esse time é constituído de 6 pessoas, onde temos um gestor de segurança, um especialista em gestão de vulnerabilidade, um analista de segurança de aplicação DevSecOps, um analista de segurança nível 1 e nível 2, um especialista em resposta a incidente e um especialista em redes e infraestrutura. Eu vou falar rapidamente aqui sobre as funções. Supervisiona toda a estratégia de cibersegurança da empresa, realiza a identificação, avaliação e mitigação de vulnerabilidades no sistema da empresa, foca em interagir segurança ao ciclo de desenvolvimento de software, é responsável pelo monitoramento, análise e resposta a incidentes de segurança, atua com ataques cibernéticos que, quando ocorrem, conduzindo a investigação e a contenção do incidente, foca na segurança de redes, firewall, VPN, segmentação de rede e gerenciamento de vulnerabilidade. Dentro da parte de estratégia de vulnerabilidade, a gente trouxe uma quebra de 4 frentes aqui, onde a primeira é a parte de análise de segurança da infraestrutura AWS, onde o nosso projeto ele vai estar hospedado na AWS, onde eu tenho o AWS Config para monitorar e auditar as configurações e alterações do recurso da AWS, o AWS Inspector, que será executado um inspector para realizar uma análise de segurança automatizada na aplicação e infraestrutura, o AWS Shield para proteção contra ataque DDO e DDoS, e o AWS Auth para proteger a aplicação contra ameaças como SQL Inject, o Cross-Site, etc. No teste de segurança na web, a gente tem uma abordagem aqui de validação de injeções de SQL, injector, comando injector, teste para garantir que a aplicação não está vulnerável a injeções de formulários URL, HTTP, autenticação e controle de sessão, cross-site scripting e cross-site request. E para isso a gente vai estar utilizando a ferramenta OASP-Zap, que é uma ferramenta open source que não vai trazer custos adicionais nem para o projeto e nem para a empresa. A gente criou aqui a validação de IA, pois nosso chatbot ele vai estar acoplado com uma IA, onde a gente vai estar utilizando a biblioteca Clevers, uma ferramenta open source que ajuda a validar os ataques adversariais, verificando se não haverá alteração no comportamento da IA. Uma observação nesse ponto, que essa biblioteca está em linguagem em Python e não possui compatibilidade nativa para C Sharp ou React, que é as linguagens de implementação do nosso projeto. E traz um pouco mais de complexidade, mas traz a segurança da validação da IA. No vazamento de dados, a gente vai fazer isso manualmente, através de um conjunto de dados pré-selecionados para garantir que as respostas estão sendo realizadas erradas ou não. E na parte da API, a gente vai ter uma API que vai realizar uma integração com IA e banco de dados. Para validação, utilizaremos o Postman, tanto na implementação como na validação. Nós trouxemos 2 cenários aqui, um de teste interno e um de teste externo. Na parte de ataque, a gente trouxe aqui como cenário realizar a interação no portal com o chatbot. Ao invés de realizar uma pergunta padrão de busca de informação no chamado, o atacante irá inserir no campo de conversação do chatbot dados maliciosos, como um comando SQL para manipular o banco de dados, na tentativa de obter dados de funcionamento, como CPF, data de nascimento e nome completo. O chatbot ele realiza requisições na API para atualizar os dados de suporte. Já na parte de defesa, a gente vai validar as entradas. Usaremos a validação estrita nas entradas, permitindo apenas caracteres alfanuméricos e implementaremos uma wishlist de caracteres permitidos. Configurar o AWS Auth para proteger a aplicação contra SQL Inject, cross-site, entre outras vulnerabilidades. Na parte do cenário externo, na parte de ataque, vamos invadir a rede corporativa ou explorar as falhas de configuração na VPN para obter acesso à aplicação interna, no chatbot e no portal de suporte. Um erro na configuração de AWS pode permitir que um atacante tenha acesso a recursos internos ou à infraestrutura da AWS. Na parte de defesa, a gente vai colocar uma VPN segura, utilizar VPNs como autenticação multifatorial e políticas de segurança rígidas para limitar o acesso do portal da AWS.
Segurança de rede deve ser configurada. E a AWS VPC e subnets privadas, usar o VPC e com subnets privados para isolar instâncias e serviços críticos. Dentro da análise da implementação do LGPD, a gente fez uma análise e ela tem uma baixa aplicabilidade, tá? O objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é proteger os direitos de privacidade, liberdade de desenvolvimento de personalidade das pessoas, além de garantir a segurança jurídica dos dados. Quando a gente fez a avaliação, a gente verificou que teria uma baixa aplicabilidade, porém, entretanto, a gente vai implementar pontualmente. Ela vai ser aplicada na anonimização dos dados feitos pelas ETLs, que deverão tratar prints de tela com possíveis dados sensíveis ou dados de testes que possam conter informações de alguns usuários, pois serão utilizados para treinamento da inteligência por trás de um chatbot de incidentes. Na parte de monitoramento e observabilidade, a gente vai ter o monitoramento da infraestrutura, o monitoramento das aplicações, a coleta de logs de rastreamento, alertas de notificações e alertas de métricas. A gente vai utilizar como ferramenta o New Relic e o Sentry. O New Relic será utilizado para o monitoramento e desempenho das aplicações e o Sentry complementará o New Relic no monitoramento de erros específicos em tempo real e a parte principalmente do chat de IA. No dashboards, a gente tem alguns dashes que vai ser criado. Tempo de resposta do chat com IA, taxa de sucesso com as consultas de IA, tempo médio de resolução, erros de sistema, erros de chat com IA, logs, eventos de sistema, alertas, históricos e tempo de resposta. Aqui a gente trouxe um exemplo de como ficará o nosso dashboard. Com um exemplo aqui de tempo médio, erros de chat, tempo médio de resposta, sucesso e falhas e a parte aqui de incidentes, tá? Dentro da implementação de DevSecOps, a gente trouxe duas quebras aqui, que é a concepção. Então, serão desenvolvidas duas ETLs, um front-end semelhante a um chatbot para interação do usuário e uma API que utilizará os dados tratados pela ETL, como histórico. No ETL, a gente vai usar o SASTs, o SCA, o IAC e o ASP. Essa ferramenta irá garantir a validação de scripts, exposição de credenciais, bibliotecas sem vulnerabilidades. Já na parte do front-end, é basicamente as mesmas ferramentas, trocando aqui pelo Dash, que vai avaliar e garantir as falhas de validação de entrada, scripts, dependências, configurações e chamadas criptografadas. Na API, a gente vai estar utilizando as mesmas ferramentas do front-end para analisar e testar o código de endpoints, dependências e autenticação por tokens. Na implementação, analisamos diferentes abordagens para garantir a segurança no desenvolvimento do sistema, considerando a ferramenta como SAT, Dash, SCA e IAC. Optamos por utilizar o OroSec devido ao seu excelente custo-benefício e flexibilidade, sendo uma escolha ideal para projetos com estágio inicial. Ele permite uma personalização adequada às necessidades específicas do projeto, além de proporcionar maior controle sobre o processo de segurança. Na parte de estratégia de dados, a gente tem aqui os critérios de sucesso: tempo de atendimento do incidente, tempo gasto em salas de guerra, porcentagem de resolução de chamados nos primeiros níveis e melhoria da satisfação dos usuários no time de suporte. Na compreensão dos dados, a compreensão dos dados envolve o uso do histórico de incidentes que possuem informação sobre o tipo de problema, descrição, responsável, solução aplicada e o tempo de resolução. Além disso, o pós-mortem, onde é registrada cada uma das ações até a solução do incidente, onde o feedback de todos os envolvidos também é uma fonte essencial. Na preparação dos dados, são criadas duas ETLs para a transformação dos dados iniciais, para a retirada de informações essenciais e anonimizar o que for necessário, disponibilizando esses dados higienizados em um banco MongoDB, tá? Na preparação dos dados, a gente tem a implantação, que é a API que teria um trabalho de estruturar os prompts de histórico com os dados obtidos na base estruturada e mensagem enviada pelos usuários. E aqui a gente responde algumas perguntas. Sim, está claro para nós a dor dos times, no gasto das horas inoperante, das dificuldades de analisar e avaliar muitos registros de incidentes e a predição da solução dos incidentes. Sim, poderíamos fazer um Proof of Concept para validar um pequeno grupo de dados em um conjunto de LLM e verificar a identificação de semelhanças, indicações e sugestão de pessoas envolvidas. O grande risco do nosso produto é implantar em empresas que não possuem dados registrados nos seus incidentes, suas soluções e pós-mortem. Como no cenário em que pensamos seria envolver uma empresa que possui uma gerência sobre os incidentes e suas resoluções, acreditamos que teríamos todos os ativos necessários, desde o tempo estimado da resolução, que são as métricas de eficiência, até os chamados seus históricos. Por hoje é só. Agradeço. Obrigada.